Qual foi a promessa da importação para esse pessoal, para essa região? Tipo, ó, a gente vai te dar terra, vai ser uma área promissora, vem para cá que vamos crescer aqui. Qual foi a promessa inicial, assim, para importar esses judeus para aquela área? Eu acho que, em parte, pode ter havido alguma interferência de uma promessa material. Pode. Sim. E vou explicar por quê. Mas pode, tá? E não ela não explica tudo. Nós temos que ser honestos com a história. Infelizmente, a Europa, especialmente na Europa Oriental, mas não apenas, claro, mas muito fortemente, os europeus de fé judaica eram discriminados, eram perseguidos, eram vilanizados, eram demonizados, como nós estamos sendo hoje. Sim. E não dava-se lugar a esse europeu de fé judaica para exercer plenamente a sua cidadania numa Europa cada vez mais moderna. Ele era excluído. Então vai para lá que lá você vai poder. Então ele foge, na verdade, prosperar. da perseguição. Sim. Ele é convidado para fugir da perseguição. Mesmo assim, a esmagadora maioria emigra para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Brasil. Não quer ir para o projeto colonial. Teve anos, entre 23 e 45, mais ou menos, 46, que de toda a fuga de eurojudeus da Europa que os perseguia, mais ou menos 5 a 6% foi para a Palestina. O restante foi para outros lugares do mundo. Quer dizer, não havia encantamento por esse projeto colonial. Por isso que eles não conseguem realizar o projeto colonial como eles desejavam realizar. Então, os pogroms na Europa, a perseguição em geral na Europa é que anima uma parcela desses eurojudeus a aceitarem o projeto colonial e irem a ele. Mesmo assim, eles não vão conscientes de que tem um processo colonial de extermínio do outro povo. Não há essa consciência desse cidadão comum empobrecido da Europa Oriental que sofre perseguição e vai para esse projeto. Ele não está esclarecido disso. Ele não recebe um manual. Você vai lá, nós vamos limpar etnicamente, você vai participar dessa barbárie e aí você vai se dar bem. Não é assim. Não é um garimpo em que o garimpeiro vai lá para explorar a coitadinha roubar o ouro, matar os índios, estuprar as índias. Não foi apresentado dessa maneira para esse coitado desse euro-judeu perseguido e vandalizado na Europa Oriental. Pô, no meu ponto de vista, criaram um problema que é insolucionável. Não tem solução mais para isso. Não tem como retornar isso aí. Você consegue enxergar uma solução hoje? Se eu não fosse um sujeito otimista, eu não estaria vivendo essa vida que não é tão simples nem tão fácil de presidir a Federação Árabe Palestina no Brasil. E isso significa integrar a luta nacional palestina. Todos os projetos coloniais foram superados. Todos. O da África do Sul, por exemplo, os brancos, que são ampla minoria, eles apresentavam uma escusa em forma de temor de que um eventual governo de maioria negra, população originária africana na África do Sul, provocaria a sua perseguição, provocaria o colapso da sua vida ali, etc. Bom, o apartheid foi superado, o regime de apartheid, o regime supremacista na África do Sul branco foi superado e está tudo bem. E de lá para cá só se elegeu, claro, presidentes africanos originários, negros. E não houve nenhum problema para essa população. Não houve nenhum problema para essa população. Na Palestina precisará acontecer a mesma coisa. Então precisa acabar o regime de apartheid. Eu não vejo por que um homem e uma mulher de fé judaica que resida no que hoje é Israel sobre terras palestinas, eu não vejo como é que ele consiga se sentir bem patrocinando um projeto colonial baseado na supremacia religiosa sua, trancando a população de Gaza num verdadeiro campo de extermínio, num verdadeiro... realmente uma prisão a céu aberto ali? Conforme a ONU relatou, mas tem já alguns pareceres internacionais que dizem que a vida dos palestinos na faixa de Gaza se assemelha ao dos campos de concentração. E um campo de concentração, conforme ele é historiado, informado para nós, ele foi um campo de extermínio, na verdade. E Gaza é esse grande campo de concentração
e em que a população está cativa para ser exterminada. Exterminada pela fome, pela ausência de medicamento, pela ausência de eletricidade, 4 horas média dia, pela impossibilidade de sair automaticamente todo um conjunto de doenças psiquiátricas. A população com maior quantidade de doenças psiquiátricas do mundo é esta população. De 2005 até hoje, existem 3 já gerações nascidas. Uma parte é criança pequena, uma parte é adolescente, uma parte é jovem, né, que nunca saíram daquela região, daquele lugar, daquela prisão. Você tá falando de uma área extremamente pequena, né? 300 km², menor do que a da esmagadora maioria dos municípios brasileiros, com 2,2 milhões de habitantes. Em que apenas 10% da água, e agora deve ter diminuído, segundo dados da ONU, é própria para consumo humano. Em que mais de 90% da população não tem saneamento básico. Em que 56%, talvez agora chegue a 60% da população desempregada. Na juventude, se aproxima de 80% desempregada. Uma população que agora, com este ataque, sofre desde 2008, 2009, o 6º ataque de destruição quase total. Neste momento, 1.200.000, 1.100.000 mais ou menos da população está deslocada. 800.000 a 900.000 dessa população perdeu a totalidade da sua moradia.